Boa noite, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Bora começar mais uma live. Hoje o tema: como lidar com a perda. Quero ver nossos amigos todos chegando aqui. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bora começar mais uma live. Boa noite. Bom dia não. Boa noite, Angel. Boa noite, Antônio. Boa noite, Babi. Boa noite, Igor. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos. Hoje vamos falar sobre esse tema, sobre como lidar com a perda. Esperando aqui o nosso convidado chegar também. Boa noite, Marco. Boa noite, Rô. Gente, eu vou confessar para vocês. Boa noite, Sônia. Seja muito bem-vinda. Confesso para vocês que eu nunca fiz live num horarinho assim quebrado, de 9h30. Eu tava aqui olhando pro relógio. Muito diferente fazer isso, fazer live com horário quebrado. Vamos chamar aqui nosso convidado. Bem-vindo, Tiago. Jeana, seja muito bem-vinda. Olá, Rafa, tudo bem? Oi, Monique, boa noite, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui a minha câmera. Tava aqui também ajustando, porque quando tá com uma pessoa, tudo bem, né? A hora que coloca duas, ele dá Pois uma... é. A hora que a segunda pessoa entra, tudo muda. Exato. A gente tá Tudo acostumado bem, a fazer Rafa? sozinho, a hora que é outra história. Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo ótimo. Não tá E aí? acostumado, então, a fazer live em horário quebrado? E eu fiquei olhando no relógio e falei, gente, será que é esse horário mesmo? Deixa eu confirmar, sabe? Coisa de virginiano. Não sou Normal, virginiana, né? mas eu tenho essa dificuldade. Fiquei olhando aqui no relógio para ver se estava certo mesmo. Da hora. O Rafa, me conta uma coisa. Diga. Antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aí a respeito da divulgação da doutrina espírita. Como é que é isso? Conta pra gente um pouquinho do Rafa. Bem, o Rafa, ele vem desde mocidade aí, desde evangelização infantil ainda, vem de berço espírita. Ele passou falando em terceira pessoa, né? Eu passei por todos os processos aí é, dentro da doutrina, fiz evangelização infantil, mocidade, depois comecei a trabalhar com mocidade, aí foram 20 anos sem parar, e depois que eu deixei os trabalhos de mocidade como dirigente, né? Porque era muito tempo já estava ficando velho e cansado. Aí eu comecei a, não deixei de trabalhar com mocidade, mas ficou mais esporádico. Deixei de fato ter um trabalho. E aí, durante um período de ociosidade, me surgiu a ideia de fazer, né? E eu tinha muito tempo ainda para produzir e fazer e criar o Terceira Revelação. Foi assim que ele surgiu. E aí foi um Entendi. ano bem interessante, porque foi um ano onde eu me dediquei muito ao estudo, ao espiritismo, e foi o ano de 2018. Estava desempregado, então tinha muito tempo. E aí foi aí que tudo começou. Aí criei o canal no YouTube, foram vídeos atrás de vídeos, e depois migrei para o Instagram, não deixei de fazer os vídeos no YouTube, mas comecei a fazer com menos frequência, porque a produção de vídeo demanda bastante tempo, né? Sim, E aí comecei a dar mais destaque para o Instagram, com pílulas, com coisas mais curtas, de produção mais reduzida. Mas eu tô louco para voltar a gravar para o YouTube, porque é uma delícia fazer, produzir, estudar, e gravar, editar e ver o material pronto. É muito gostoso. muito bom. E estamos aqui Embora hoje, né? Bora Bora, falar bora. de como lidar com a perda, e eu achei interessante quando você propôs, né, o tema. Eu falei, vamos falar de forma mais abrangente, porque também falar somente da perda de entes queridos, né? Eu sei que é importante a gente falar nessa época também, mas a gente tem que lidar com a perda de forma geral, né? E aí, quando eu pensei nesse tema, e normalmente quando a gente fala, vou falar sobre como lidar com a perda, as pessoas já pensam na perda de entes queridos. Mas a gente pode falar aqui da perda em vários tipos de situações, né? Como, por exemplo, a perda de um emprego, ou a perda de uma pessoa que ainda é viva, né? Então a gente Sim. perde alguém num determinado relacionamento,
ou até mesmo em algumas situações extremas, né? Quando a gente perde uma perna, um braço, né? E a gente também tem que lidar com uma situação dessa tão diferente. E aí eu queria trazer um pouquinho desse tema aqui para a gente conversar. E como é que é, Rafa, aí, na visão espírita, né? Olhando aqui na visão da doutrina espírita, como é que a gente lida com essa questão da perda, né? É engraçado, nós espíritas temos uma visão diferente, né? Uma visão diferente, não, uma visão um pouco mais ampla, talvez, porque nós acreditamos que o espírito é imortal. Então, diferente de muitas outras filosofias e religiões, tem uma visão um pouco mais estreita e acaba fazendo com que essa dor e com que esse sofrimento sejam maiores, né? Sim, E é engraçado porque a gente acaba passando por vários momentos e vários tipos de perda, em várias etapas da nossa vida. Querendo ou não, nós já sabemos que nós vamos encarnar, hoje, né, nós cientes da nossa encarnação, que ela vai ter uma perda. O momento do desencarne vai ser uma perda. Isso é inerente para qualquer ser humano. Então, o desencarne, ele de fato vai acontecer e ele vem acontecendo ao longo das múltiplas encarnações que a gente vem tendo. Mas falando especificamente dessa vida que a gente tem hoje, a gente passa pelas perdas das pessoas, né? Então, a gente tem a perda dos nossos pais e a gente sente isso porque são as pessoas que nos criaram ou as pessoas que tentaram nos criar e a gente sente a falta do carinho, a presença, tem a falta daquelas pessoas que desencarnaram, os nossos avós, que é uma relação de afeto, basicamente, de muito amor, entre irmãos também. E aí a gente também tem outras perdas que mexem muito com a gente. Tem a perda dos pets, né? Nós temos os nossos bichinhos de estimação e a gente, quando um deles vai embora, é um pedaço do nosso coração que se vai. Eu, particularmente, tenho meu primeiro animal depois que eu casei. Então ela ainda está viva, não perdi ela, uma cachorrinha, está com 10 aninhos, mas já estou me preparando emocionalmente, porque a gente sabe que não vai durar para sempre, nem ela e nem nós. Mas eu já presenciei muita gente que perdeu seus animais e que, de fato, você vê a dor no coração das pessoas. Tem a perda de bens também, né? A gente, quando a gente tem alguma coisa furtada, quando a gente tem alguma coisa roubada, quando a gente, sei lá, bate um carro e tem a perda dele naquele momento, a gente pode perder empregos, a gente pode perder várias coisas, relacionamentos a gente pode perder também. Então, quando a gente é adolescente, o nosso coração é quebrado várias vezes. A gente aprende muitas penas a lidar com a dor e com as perdas. E é constante isso, porque nós somos adolescentes, adolescente é meio xarope, né? Gosta de sofrer, impressionante como atrai isso. E é um atrás do outro, né? Quando você fala assim, não vou mais fazer isso, vai lá e pá, faz de novo. Mas exato. é ótimo isso. E a gente vai entender o porquê dessa perda ser. A gente dá risada hoje, né? Mas a gente vê o quanto ela foi agregadora para a nossa vida. Então, a perda ela é inevitável, né? A questão é o quanto nós estamos preparados para ela. Será que nós estamos preparados para ter essas perdas? E é engraçado também que a percepção que nós temos, a percepção ocidental dessa vida após a morte, ela é recente, né? Os orientais, eles já têm uma outra cultura da espiritualidade do ser. Não necessariamente da reencarnação, mas da espiritualidade do ser. E nós, encarnados aqui num país onde é novo, onde o espiritismo é super novo, onde esse tipo de filosofia e de ciência é novo, então realmente a gente ainda tem muito intrínseco, até no nosso gene mesmo, da Igreja Católica, que é a base, né, do nosso país, dessa sensação de perda, quando a gente fala principalmente das pessoas. Então, a perda acaba trazendo para a gente luto, nós ficamos tristes, por vezes a gente fica revoltado, então nós nos excluímos momentaneamente da sociedade. Em alguns casos, nós ficamos reclusos, nós ficamos sentindo um pouco, mastigando aquela tristeza, aquela dor, ficamos revoltados em algumas vezes, não queremos
aceitar que aquela situação aconteceu, e tudo isso que eu estou falando serve para pessoas e para coisas, né? Em alguns casos a gente tem casos de depressão, onde a pessoa de fato está profundamente entristecida por aquela perda, angustiada por conta de saudade, sente a ausência daquela pessoa. Então, todas essas sensações negativas, né, vêm junto com a perda. E a gente, justamente por não estar pronto, preparado para ter essas perdas, esse turbilhão de coisas vem. Existem algumas pessoas que têm um pouco menos de sensibilidade. Não vou dizer que elas são insensíveis em relação à dor do outro ou de si próprio, mas talvez elas estejam um pouco mais preparadas em espírito, e a gente vai falar um pouco sobre isso provavelmente, para lidar com essas dores, né? Talvez dentro da consciência daquelas pessoas, elas já tenham essa consciência espiritual mais latente. Então, por que a gente não vê com muita naturalidade essas perdas? Então, a gente tem toda essa gama de pessoas e de coisas que a gente fica conectado, e se a gente for pegar nos casos atuais, tem a questão da Covid, inclusive, né, da pandemia, que são números pesadíssimos, são milhões de pessoas já mortas, são um número de 1.400.000 mortos. Então, assim, se a gente não conhece alguém que faleceu diretamente, provavelmente a gente conhece alguém que conheceu. Então, nós estamos muito próximos desse mar de tristeza e de revolta mesmo, porque a gente fica se questionando dos porquês, onde está Deus nessa hora, né? Justiça divina, por que levou justamente aquela pessoa, que não leva os vasos ruins, né? Os vasos ruins não quebra, leva só as pessoas que foram boas. A gente entra nesse mar de indignação, com toda a razão, e a gente tem que entender o porquê da naturalidade desse sentimento de injustiça. Primeiro, volto para falar daquela questão do gene, né? Nós estamos ainda muito acreditando que que a vida acabou a partir do momento em que nós desencarnamos. E segundo, porque a gente ainda está aprendendo a justiça divina, como funciona a justiça divina. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um subcapítulo que é a Justiça das Aflições, né? E ela aborda justamente o ingrediente básico que a gente precisa para a gente conseguir ter o básico, o simples para poder entender o porquê dessas aflições, que no caso é entender que a vida continua, é a vida futura, né? Que o que morre é simplesmente o corpo. Mas parece até um papo insensível quando a gente fala isso. No momento que a pessoa está sentindo dor, ela não quer saber eu não quero saber se a vida continua ou não. Estou sentindo falta daquela pessoa naquele momento, né? Naquela hora. Então, a gente tem que pensar nas pessoas que acreditam que a vida nesse momento acabou, morreu tudo aqui, e não necessariamente eu vou lembrar naquela hora de que vou me reencontrar com aquela pessoa naquele plano. É muito complexo, né? Porque a gente mexe com os sentimentos das pessoas. Então tem que ter muito cuidado, muita delicadeza. A gente ainda vai abordar nessa live como que essa abordagem precisa acontecer. Qual que é a diferença, então, das pessoas, né? Onde fica essa justiça divina se todos vão virar pó no final das contas, independente delas serem boas ou serem más? Isso é um grande fator da falta de moralidade do homem mesmo, né? Então a gente tem que entender qual que é a responsabilidade dele perante o mundo. Que o mundo e a si próprio, é claro, né? Então, a partir do momento que nós temos um pouco de consciência sobre que as nossas ações de hoje, elas são impactantes no dia de amanhã, as nossas e as das outras pessoas, a gente vai compreendendo um pouco mais do que vem ser essa vida futura, de que nós vamos simplesmente tropeçar, porque nós somos humanos, porque nós falhamos miseravelmente, e isso é natural nosso. Então, quando a gente cria muita expectativa, principalmente quando a gente vê pessoas muito boas, né? Aquela pessoa é um anjo, é um ser divino. Aí, a primeira deslizada, ela já
a expectativa que ela foi criada em cima dela, ela já acabou. Então, isso quem cria somos nós, porque nós esquecemos dessa humanidade que essa criatura tem, que todos nós estamos aqui para esses tropeços mesmos, para esse aprendizado. Então, a compreensão dessa necessidade, desse sofrimento, para a gente poder ser feliz, parece um texto bonito, né? Vamos todos compreender que é assim e nossa vida está resolvida e nós não vamos mais sofrer. Mas, na prática, é muito doloroso e questionar ainda mais a justiça divina nos traz mais ainda esse sofrimento e tudo mais. Mas essa fé é um grande ingrediente que a gente tem, né? Porque ela acaba sendo consoladora. Então, a partir do momento que a gente se conecta e entende a causa da vida futura, a gente acaba ficando com o coração um pouco mais consolado. Então, por exemplo, quantas mães não tiveram seus corações consolados com as cartas de Chico Xavier? Então, quantos pais, né, ou quantos irmãos, ou quantos filhos tiveram esse coração aquietado por não entender o que aconteceu com a criatura que eles amavam e que partiu de um jeito que ninguém esperava, de uma forma às vezes prematura, e aí faz com que a compreensão dessa vida futura exista. E isso é muito legal. Então aí a gente entende que Deus é soberanamente justo e bom. Ele não vai agir com parcialidade. Então tudo tem o seu motivo, né? E ninguém vai carregar um fardo maior do que é aquele que lhe foi dado. E a gente sabe muito bem disso. Mas o espírita também sofre com a perda, né, Monique? Opa, muito! Vamos voltar, é um ser humano como qualquer outro. Por que o espírita, com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento que lhe foi dado, oferecido nessa encarnação, também sofre com essa perda? Bom, eu vou falar por mim, né? E aqui um pouquinho trazendo também o conhecimento da doutrina espírita. Acho que tem 2 pontos que são fundamentais. Acho que o primeiro dele é a gente começar a valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes a gente só valoriza quando a gente perde e ainda muitas vezes isso é questão do nosso, né? Nós como seres humanos aí, em evolução, espíritos em evolução, a gente ainda não costuma valorizar as pessoas que estão à nossa volta, ter gratidão pelas coisas que a gente tem. E aqui ampliando um pouco também a questão da perda, como o Gabi comentou aqui, né? Nós estamos passando por um momento de muitas perdas, né? Perda da rotina, muitas vezes a perda do emprego. Então, às vezes a gente esquece, muitas vezes, de ter gratidão pelas coisas que a gente tem. Então, ter gratidão nesse momento que nós estamos passando, de muitas vezes ter um emprego, ter condição de estar com a nossa família. Quantas pessoas hoje, né, estão isoladas e não estão tendo condição de estar próximo dos nossos entes queridos, né? E muitas vezes não pela perda do ente querido, mas pelo afastamento, pelo isolamento mesmo, né? Então acho que esse é um ponto aqui principal. O segundo ponto, que aí entrando mais aqui em relação à doutrina espírita, é que nós somos espíritos aí também em evolução e nós ainda não conseguimos compreender essa realidade da vida futura. Que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, estamos aqui para, de alguma forma, testar, né, todo esse conhecimento que nós temos e, de alguma forma, através dessas aflições é que a gente vai evoluindo como espíritos. E nesse momento, você já mencionou no comecinho, né, na sua fala, quando a gente tem essa separação, né, do corpo físico de uma pessoa que a gente tem esse amor, né, esse carinho tão grande, a gente não consegue perceber, e eu gosto muito quando fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito da perda de entes queridos, quando Kardec nos traz, através dos espíritos, né, essa questão de que nós estamos aqui em aprendizado e nós não conseguimos compreender que isso é um livramento, né, essa pessoa que está desencarnando está saindo desse sofrimento. E que de alguma forma, por exemplo, quando alguém está doente, passando por determinadas aflições, né, de alguma doença, que a pessoa está passando por certas dores, né, e a gente fica aqui, não, mas eu quero que essa pessoa continue aqui comigo, e ela está ali sofrendo, e eu não consigo perceber que esse desencarne muitas vezes é o alívio desse sofrimento. Então nós ainda somos muito apegados à matéria, e muito apegado ainda a essas pessoas, e a gente não consegue perceber a importância desse livramento, muitas vezes, né? Que essa pessoa realmente está ali sendo amparada pela espiritualidade, né? E aí, dizendo aqui no caso de uma morte por doença, mas existem tantas outras formas da gente desencarnar, né?
Então, exceto aqui no caso do suicídio direto ou indireto, mas quando a gente fala de um acidente, muitas vezes que ocorre uma fatalidade, tudo isso é muito preparado, né? E a gente ainda tem essa visão muito material. A gente ainda tem a oportunidade de aprender muito com a doutrina espírita. E aí, Rafa, eu queria até trazer uma pergunta para você, já para começar Que aqui o nosso medo. bate-bola. Por que a gente ainda, como espírita, não consegue, de alguma forma, se aliviar, né, em relação a essa dor? Será que quem é espírita, de alguma forma, tem maior facilidade de compreender essa perda? Podia, né? Podia. Acho que assim, a gente recebe uma bagagem já, nós recebemos uma bagagem de conhecimento, é uma oportunidade incrível que a gente tem hoje. Então, ser espírita, ou melhor, estar espírita nessa encarnação, a gente tem que pensar dessa forma. Nós temos uma oportunidade de conhecimento da vida futura, que nos pode preparar para que nessa encarnação, por exemplo, nós consigamos eliminar parte dos nossos vícios, parte dos nossos defeitos, e compreender essa questão da vida futura é uma das coisas que nós podemos agregar de conhecimento para o nosso ser, para nós como espíritos. Então, na próxima encarnação, eu não sei se eu serei espírita. Eu não sei se eu já fui espírita ou não, mas de fato, porque a possibilidade é bem pequena, mas de fato na próxima não me garante ser espírita. E de fato, será que eu vou mesmo ter acesso a esse tipo de conhecimento de novo? Ou me será dada, ou serão dadas outras oportunidades para eu, como espírito, para resolver outros problemas que talvez eu precise, outras situações que eu precise? A gente tem que pensar bastante nessas oportunidades. Então, eu tenho uma vida X, onde me dão várias ferramentas para trabalhar nessa vida X. Na vida Y serão outras oportunidades. Mas esse tipo de conhecimento que a gente tem hoje, relacionado ainda ao espiritismo, eu acho que isso é riquíssimo. É riquíssimo. Nos faz ter uma transformação através da reforma íntima, não instantânea, mas com que a gente, dentro da consciência que a reforma íntima nos traz, que ela seja levemente mais acelerada. Então, se eu viesse, como muitas pessoas que eu conheço, de não ter uma religião, ou de ter uma religião que me desse a informação de que morreu e acabou, talvez eu não daria o devido valor que eu dou à minha vida como eu dou hoje como espírita. E que tipo de valor que eu dou? O valor que eu dou de não desgastar o meu corpo, de entender que ele é um instrumento para essa encarnação, de evitar criar novos inimigos para as próximas encarnações e para essa inclusive, de entender justamente essa questão da perda das pessoas e das coisas, e ser um pouco mais resiliente em relação a isso, percebendo que a hora que nós vamos desencarnar, nós não vamos levar os nossos bens. Então, olha, curioso, talvez sejamos, muitos de nós espíritas, materialistas, precisando entender esse desapego, né? Tem várias coisas que o espiritismo, infinitas coisas que o espiritismo pode nos ensinar. Mas por isso mesmo que eu disse que a hora que nós somos, nós estando como espíritas, podemos de uma forma mais... e temos que querer, né, acima de tudo, né, Monique? Se a gente não quiser, essa transformação ela não vai acontecer. Então, ao desejar fazer aquilo da minha vida e mudar de fato, aí essa transformação ela vai acontecer inevitavelmente. Porque a hora que eu adquiro a consciência, as coisas, as minhas ações, tudo que eu faço, elas vão me pegar. Eu vou lembrar daquilo e vou falar, caramba, vai acender aquele sinalzinho. Opa, isso aqui eu não devia estar fazendo por isso, isso, isso e isso. Não é simplesmente não estou fazendo porque eu tenho que ser bom. Não estou fazendo isso porque Deus quer. Eu estou fazendo isso por mim e pelas pessoas, é claro, que estão à minha volta. Porque nós estamos objetivando uma evolução espiritual, né?
Então, o espírita falha. Infelizmente, o espírita falha. E isso é outra coisa de expectativa que a gente não deve criar, né? Ao longo desses anos, dentro de casas espíritas, a gente percebe, principalmente, a gente reconhece muito o espírita de verdade quando a gente vai para o trabalho. A hora que você vai para o front, aí que de fato você conhece se aquele espírita é bonzinho como ele parece dentro do centro. Porque no centro, a hora que vai todo mundo ver palestra, a hora que tá no bem bom, nas festas, a hora que tem reunião, é todo mundo amigo, todo mundo irmão, é abraço e é aquele calor humano que a gente adora. Mas a hora que vai todo mundo para o trabalho, aí a gente começa a perceber os lados negros das pessoas, né? Porque aí entra um orgulho, entra o ego, entra a vaidade, entram essas partes da personalidade da pessoa que ela não está mostrando ou maquiando dentro do centro espírita, mas porque naquelas situações de amor, ela não vai precisar demonstrar. Mas a hora que a gente vai para um trabalho, vamos organizar alguma coisa todo mundo junto, vamos fazer qualquer coisa, vamos dentro de um trabalho de mocidade, dentro de um trabalho de escola, dentro de qualquer trabalho de passe, a hora que mexe com o ego das pessoas, aí elas de fato, e aí cabe a gente ter essa percepção também, dentro desse mundo de transformação, de entender que ninguém é perfeito, e de que assim como aquelas pessoas não estão correspondendo com o que a gente queria, a gente também não vai corresponder com as pessoas em determinadas ações que a gente vai ter. E essa questão política, inclusive, né, que a gente vê essa polarização toda, nossa, mas aquela pessoa era tão maravilhosa, não é possível que agora ela esteja... Mas acontece, aquela pessoa ela é daquele jeito e não é você que vai transformar ela, e nem o contrário. Então que você possa compreender que aquela pessoa naquele momento acredita naquilo e que você tem que entender. Você pode não concordar, você pode dar um bloco temporário porque você não precisa ficar vendo coisas que não te agradam, mas você tem que entender que aquela pessoa tenta lembrar o lado bom dela, né? Sempre pensar na amorosidade que aquela pessoa um dia já te trouxe. E isso é importante, principalmente para essa transformação nossa. Então, quanto mais a gente conseguir olhar para o lado positivo das pessoas e menos para o lado obscuro, mais feliz nós seremos, porque o nosso viés vai ser outro, né? Vai ser o da felicidade. Com certeza. Eu fiquei pensando aqui, eu fiz uma live com a deusa Samu, né? E me veio agora a frase que ela fala, e não sei se exatamente, se eu acredito que é de Emmanuel, que ela fala que toda vez que a gente olha para uma determinada situação e a gente não tem empatia com ela, né, a gente não consegue se enxergar ou ter empatia com aquela situação, nós teremos que passar por ela. E eu acredito muito que o luto tem muita relação com isso, né? De, além do luto da perda de entes queridos, mas, por exemplo, da perda de um emprego ou determinada situação que a gente perde, quando a gente não passa pela situação, é muito fácil olhar de fora e a gente, de alguma forma, falar, nossa, mas por que essa pessoa está sofrendo tanto e está tanto tempo nessa condição? E eu acho interessante quando a gente passa pela perda, eu passei já pela perda antes de ser espírita, e depois, quando eu conheci a doutrina espírita, eu acredito muito que a doutrina espírita não tira essa dor, né, que a gente sente quando a gente perde um ente querido, mas de alguma forma consegue nos auxiliar para que todas aquelas etapas que nós passamos do luto, né, do momento da negação, do momento da depressão, do momento de se questionar, mas por que comigo, né, como você comentou, por que isso aconteceu, por que era essa pessoa, tudo isso é de alguma forma mais entendido, mais acelerado, né, de alguma forma a gente consegue compreender melhor tendo todo esse conhecimento. E muitas vezes eu percebo também nas pessoas a necessidade de querer ajudar a pessoa que está sofrendo, ou que perdeu muitas vezes um ente querido, e querem acelerar essa fase do luto. E cada um tem o seu momento, né? Tem pessoas que passam pelo luto em 1, 2 meses estão super bem, tem pessoas que ficam anos, né, passando por esse momento de luto, e as pessoas ficam impacientes de alguma forma, tentando acelerar esse processo. E o quanto é importante a gente ter essa empatia e entender que cada um vai sofrer do seu jeito, né? Como você comentou a questão do pet, tem muitas pessoas que falam, nossa, mas essa pessoa está aí sofrendo por causa de um cachorro, de um gato, né, que perdeu, e tanto tempo nesse luto, né? Pega outro bichinho e vambora,
bola pra frente. E não é bem assim, né? A gente precisa ter Não, essa empatia. exatamente. Essa é a palavra-chave, né? Empatia, eu acho que é a palavra que, quando você fala de relacionamentos, né, de entender o outro, é a palavra fundamental. Se colocar no lugar do outro para poder entender e poder consolar. Gozado que Jesus trouxe as bem-aventuranças, né? E uma delas é o bem-aventurado dos aflitos. E fala justamente sobre essa questão da consolação, né? Mas não é só consolação que ele traz principalmente a resignação. Mas a resignação não é sim, ela é muito profunda para a gente simplesmente uma conversa, né? Para que seja perceptível a resignação. Ela demanda várias coisas, demanda tempo, demanda compreensão, entendimento e aceitação. Acho que esses ingredientes aí são fundamentais para que nós consigamos ser resignados perante a situação de uma perda. Então, quando eu era criança, roubaram meu videogame, mas a criança não vai entender que o roubo vai ser algo bom para ela. Não, ela só está tendo perda ali, como é que ela vai entender isso? Como é que uma criança vai ser resignada? Quando você é adolescente e vê um furto também, você fica revoltado. Revoltado com a sociedade, com as pessoas, mas por que isso está acontecendo? A gente não consegue ter essa resiliência. Essa resiliência vem com o tempo, né? Vem com muito aprendizado e talvez com muitas perdas também, em alguns casos. Tem gente que perde constantemente e não entende por que tem uma vida de perdas. E justamente é para trazer esse aprendizado da resignação, de entender por que eu estou sofrendo, por que eu estou perdendo. E isso é uma coisa que vem... Vou voltar para a questão de ser espírita, meu amigo, você está sendo espírita, você tem que entender o que é resiliência. E aí, como que se aprende isso? Olha, eu tenho que entender que eu preciso compreender os porquês das coisas, eu preciso entender. Então, eu preciso primeiro entender por que eu estou sendo... Por que eu tenho muitas perdas? Por que todo mundo ao meu redor, as pessoas que eu gosto, desencarnam? Por que todos os bens que eu tenho eu acabo depois de um certo tempo perdendo? Porque eu preciso entender por que isso está acontecendo. Às vezes eu posso estar atraindo, né, pela lei da conexão, da atração por vibração. Eu digo as coisas, né? As pessoas, perder as pessoas por essa lei não vai funcionar muito bem, mas tudo bem. Olha, Mas deu mas para tem muita entender. gente que atrai pessoas também com as mesmas características e sempre perde. Por Isso, quê? Porque tá errando na isso. escolha também, né? Muito bem. Perfeito, você foi perfeita, exatamente. Mas é um outro tipo de perda, né? Mas exatamente, a Sim. gente conecta com as pessoas que a gente acha que vai dar sempre certo, são sempre os mesmos perfis que acabam se conectando, né? E quem vê de fora fala assim, isso aí a gente já sabe que não vai dar certo. E aí, quando o tempo vai passando, você vai vendo que a pessoa vai tentando sempre o mesmo perfil, a gente também de fora entende e aprende isso. Porque Sim. apesar de não ser com a gente também aprende, né? E aquela pessoa vai ter que ter o tempo dela para entender que essa conexão dela às vezes faz mal, compreender como ela tem que gerenciar essas emoções dela, compreender como ela tem que mudar o pensamento dela e aí partir para ação, para justamente conseguir mudar essa chave. Então, a resignação demanda tudo isso, e tudo isso acontece num longo período de tempo, não é do dia para a noite. É sofrendo e aprendendo, sofrendo e tentando aprender. Então, quando se fala em resignação, em resiliência, é muito bonito, é muito profundo. E, de fato, é o que a gente precisa como espírito para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Mas se não tiver todas essas etapas, a gente não consegue atingir, vamos dizer, a perfeição dentro desse aprendizado. E tem até a gente fala do aflito, é aquele que sofre resignado, que entende as causas e os motivos, tudo isso que a gente está falando é muito bonito, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma forma menos coração e um pouco mais razão de falar sobre isso. É tipo, acorda aí, meu irmão. Que assim, agradeça o que você tem, considere-se feliz pelo que você tem e principalmente por sofrer. Aí você vai falar assim, meu Deus, agradecer por sofrer, que coisa mais xarope, né? Não, mas tem um motivo. Exato. Por quê?
porque as dores, elas são uma forma da gente recuperar, né? Uma forma da gente pagar, de reparar, melhor dizendo, pelas faltas que a gente teve, seja nessa vida, seja em vidas passadas. E como a gente não sabe, meu amigo, vamos trabalhar, né? E uma dor nesse momento, né, de sofrimento, que a gente de fato entende e tem que fazer valer a compreensão dessa vida futura trazida por Jesus. E aí ela pode nos poupar essa vida ou pode nos poupar séculos de evolução. E é muito interessante isso, porque vamos voltar na próxima encarnação, não sei se você é espírita ou não. Então, que tal a gente começar a tentar trabalhar agora, né? E deixar essa procrastinação de evolução, porque se a gente não corrigir hoje, o amanhã, de fato, vai ser cobrado de novo, né? Nós vamos precisar passar por determinadas situações que nos façam provar isso, né? Todas essas necessidades que nós temos como espírito. Aí você estava falando de empatia, né? A gente estava comentando ali de empatia antes de entrar nisso. Existem outras, além de empatia, eu queria que você falasse de que outras ferramentas a gente precisa para que a gente consiga conversar com as pessoas também, porque a gente vê muita gente sofrer, mesmo que a gente não esteja em sofrimento, a gente vê muitas pessoas sofrendo por essas perdas, né? Então tem empatia, positivismo, existem outras formas que a gente pode tratar e abordar as pessoas que pode ajudar, né? Com certeza. E aí é interessante, né, a gente muito querendo questionar o sentimento do outro, como eu comentei, né, mas por que você está passando por isso, né? Não fica desse jeito. E muitas vezes quando a gente percebe, né, as pessoas tentando ajudar, elas acabam muitas vezes prejudicando, porque elas polem, né, esse sofrimento, essa dor que muitas vezes a pessoa está passando, e aí ela começa a guardar para si esse sentimento e não consegue de alguma forma desabafar e colocar para fora. Eu acho que o primeiro ponto que, né, eu gostaria de reforçar para quem tem alguém que teve uma perda recente é justamente isso, né, de alguma forma conseguir ouvir, ter essa empatia, né, de prestar atenção, de deixar a pessoa desabafar. Quantas pessoas, quando sofrem, né, a perda de um ente querido, querem se sentir forte, né, Rafa? E aí muitas vezes não colocam para fora, não choram, ficam guardando, e isso também de alguma forma acaba gerando transtornos, né, doenças, e aí a pessoa fica acumulando todo aquele sentimento de não colocar para fora. Então, além também de muitas vezes não querer buscar ajuda, né, de muitas vezes precisa de uma ajuda profissional para ter com quem desabafar, com quem colocar para fora. Então é importantíssimo, de alguma forma, as pessoas que estão ao redor, observando que essa pessoa está guardando todo esse sentimento, ter a oportunidade de falar, vamos conversar, fala sobre isso, né? Põe para fora, tenta aproveitar esse momento para desabafar. E tem um ponto que você falou aqui, né, que foi a respeito das outros tipos de perda, e aí eu fiquei pensando, quando a gente perde um emprego muitas vezes e a gente olha para aquele cenário todo e fala, nossa, fui pego de surpresa, perdi meu emprego, né? E a gente fica totalmente sem chão, sem saber para onde ir, sem saber o porquê que aquilo aconteceu, e quando a gente vai olhar lá na frente, muitas vezes aquilo foi uma sacudida, né, de Deus para tirar a gente daquela zona de conforto, para buscar muitas vezes uma alternativa diferente, uma forma diferente de atuar. Quantas pessoas às vezes estão ali esperando uma oportunidade para empreender ou para mudar de carreira e não fazem, não tomam essa atitude, e muitas vezes na perda de um emprego conseguem de alguma forma esse empurrãozinho, né, para mudar esse destino. A gente fica tentando fazer sempre, né, querendo mudança, mas continuamos fazendo sempre da mesma forma. E muitas vezes nesses momentos de perda é que a gente para pensar, para avaliar essas questões que nós temos que melhorar ou que mudar, e aí a partir daí a gente começa a fazer algo diferente. Então não adianta a gente querer buscar mudanças fazendo as mesmas ações, né? Exatamente. Quando a gente, antes de encarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório que hoje a gente não lembra. Nos nossos sonhos talvez tenhamos alguns relâmpagos, né? Alguns momentos de lembrança e de orientação, mas nesse momento a gente não se lembra. E quando a gente passa por essas sacudidas que você comentou, são os momentos em que, tipo, talvez a gente não esteja indo para o norte que deveria e o nosso caminho é meio que endireitado. A gente vê como algo ruim, a gente vê como uma desgraça, como uma tragédia,
E aí vai justamente de como nós vamos nos portar perante essa perda que nós tivemos, né? Não falando de família, não que necessariamente alguém tenha... Existem várias variáveis, né? Mas a gente pode pensar que as perdas a gente pode ter por necessidades nossas e por necessidades dos seres, falando em desencarne mesmo, né? Não só de emprego. Mas se a gente perdeu o emprego, a nossa vida precisa mudar para outro rumo. E se a gente perdeu alguém, ou tem a necessidade daquela pessoa ter se desencarnado naquele momento, talvez ela já tenha cumprido com as responsabilidades dela, ou talvez seja contigo. Então vamos pensar um filho que mora com uma mãe, né? Um filho que mora com os pais desencarnam, e esse filho fica sozinho, né? E ele não vai entender por que perdeu, né? Justamente aqueles que criaram ele e deixou ele sozinho. E aí a gente, olhando de fora, tem uma outra percepção, se aquelas criaturas cumpriram com o seu papel, então o aprendizado está do outro lado. Então o aprendizado está naquela criatura entender que está na hora de começar a andar com as próprias pernas. Então existem, como eu falei, muitas variáveis para todas as situações, né? Não tem como a gente bater o martelo. E a gente vê, o que a gente mais vê as pessoas sofrendo em perda é, claro, é familiares, são entes queridos, é a questão da saudade. E aí tem um outro ingrediente legal que a gente pode fazer também. É claro que ele não vai satisfazer a carne, mas a gente, em oração, tentar fazer uma conexão com aqueles entes que já se foram, se houver permissão do alto, com certeza essa conexão, esse encontro, ele vai acontecer, né? Então, assim, a gente fala assim, mas eu queria aqui, mas, meu amigo, resiliência. Aí entra a resiliência, não tem um pouco de paciência. Existem outras oportunidades. Nós não somos seres que conseguimos transitar entre o mundo espiritual e o material de uma forma natural ainda. Ainda não, mas então vamos tentar. Qual é a ferramenta que a gente tem? A gente tem o nosso sono, nós podemos nos ligar em oração, nós podemos procurar um local sério para fazer uma psicografia, para trazer uma mensagem que possa, de fato, me deixar mais tranquilo. Então, existem várias formas da gente conseguir superar essa perda através da resiliência, claro. E tem um ponto importante que você trouxe, Rafa, da questão do telefone que toca de lá para cá, né? Como diz Chico. Ele toca de lá para cá. Não adianta a gente querer ficar mantendo esse contato e querendo ter uma psicografia do dia para a noite. E uma coisa que eu recebo muito de dúvidas, né? Muitas vezes as pessoas mandam aqui no particular e até mesmo no pronto atendimento, quando eu estou lá na Rádio Boa Nova, é essa questão de ter um tempo certo das pessoas de alguma forma se comunicarem, né? Eu posso ficar pedindo para ter essa comunicação, né? Como é que é essa questão do pensamento? E um ponto importante para a gente falar é a respeito do pensamento inverso, quando a gente fica também sintonizado com esse espírito que acabou de desencarnar. Muitos pais que perdem os filhos, muitos pais que perdem os filhos pelo suicídio, muitas vezes ficam nessa sensação mental, né, da perda, imaginando aquela situação, né, imaginando toda aquela condição que aquele espírito está, e muitas vezes quando ele não consegue levar esse pensamento, né, fazer uma prece para de alguma forma amparar, a gente sabe, né, pelo conhecimento da doutrina espírita, que a gente pode também ser, de alguma forma, esse pensamento pode prejudicar essa pessoa que está ainda, né, tentando entender a condição que ela está aí no momento do desencarne. Então, perfeito. É super importante a gente refletir a respeito disso, né, e a gente alertar todos que estão aí nos assistindo também, de que muitas vezes ficar pensando mas a pessoa se suicidou, vai para o Vale do Suicida, não é predeterminado, né, não é uma coisa que aconteceu isso, vai para lá, né, para o Vale dos Suicidas. Então, e mesmo assim, mesmo que isso aconteça, a gente tem que mudar o pensamento, ele vai fazer uma prece, pedir para a espiritualidade amiga de alguma forma auxiliar essas pessoas, esses entes, né, que desencarnaram, assim como muitas pessoas também falam a respeito dos acidentes, né, das fatalidades. Mas a pessoa, né, sofreu um acidente, como é que está essa pessoa agora na espiritualidade? Se você puder falar um pouquinho mais a respeito disso também. Como você falou, as possibilidades e as variáveis são infinitas. O espiritismo não é uma ciência exata nesse aspecto, né? Porque depende de cada espírito, da individualidade de cada ser. Eu cheguei até aqui como Rafael nessa encarnação, mas tive
inúmeras desencarnações que me fizeram estar nesse momento assim, ter a consciência que talvez eu tenha, os pensamentos que eu tenha, que forme a minha pessoa, meu caráter, minha moral. A mesma coisa a você, né, Monique? Com Quantas certeza. encarnações já não foram? Então, assim, se do dia para a noite existe um desencarne, né, a gente vai ficar questionando por quê imediatamente. Não tendo a pessoa sem religião, ela vai de fato, né? Ela vai ficar amargurada, vai ficar pensando naquilo, vai manter essa conexão mental de pensamentos entre espíritos e que não deixa de ser uma obsessão de encarnado para com desencarnado. Então o desencarnado já está numa situação onde ele está num primeiro, não vai necessariamente de imediato despertar. Ele vai passar por um período, né, dormindo, apagado. E quando houver esse despertar, que ele vai ter consciência do que aconteceu. E quando isso acontecer, não, se foi, por exemplo, um acidente, não é nada agradável. Com certeza vai haver um choque. E aí vai também variar da consciência desse espírito. O quanto esse espírito acreditava na vida futura, o quanto esse espírito ele é desapegado das coisas da matéria. Eu estava conversando com, eu acho que já falei isso em alguma outra live, eu estava conversando com um colega meu, logo no início da pandemia. E eu falei assim para ele, estava todo mundo com muito medo no meu trabalho e tudo mais, e eu falei assim, cara, se você desencarnasse agora por conta da Covid, você iria satisfeito? Acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter. Eu falei da Covid, mas se eu desencarnar hoje, independente de qual motivo que seja, eu posso ter um problema no coração aqui agora e ter um infarto e partir dessa. Eu cumpri com a minha missão? Ah, não sei qual é a minha missão. Você está sendo feliz? Você está fazendo o outro feliz? Você está pleno? Ou alguma coisa fala assim, não, putz, grila, tá faltando fazer isso ainda, eu preciso me reconciliar com alguém, eu preciso praticar um pouco mais da minha caridade com as pessoas, acho que eu destratei muita gente. A hora que você faz essa reflexão e você se sente em paz consigo mesmo, eu tô falando um negócio, tô viajando aqui, porque eu consigo pensar desse jeito, tá? Mas isso não é o normal, tá? Não é o normal. Você tá bem consigo mesmo? Tô bem comigo mesmo. Então, se acontecer qualquer coisa comigo, esse espírito, nessa situação, talvez ele não sofra o desencarne, não sofra a perda do corpo, independente se ela foi de uma forma trágica ou não. Então tem muitas variáveis, mas essa conexão que a gente faz, e a gente como espíritas cientes, né, de que o espírito é imortal, cientes de que ele está num outro plano, e se ele partiu por uma tragédia ou por suicídio, que ele precisa de oração. É o máximo que nós podemos fazer, é o melhor que nós podemos fazer. É orar por aquela criatura. Porque cada vez que nós pensarmos num acidente, pensarmos na tragédia que acometeu aquela criatura, nós vamos estar obsediando aquela criatura, em vez de auxiliando. E aí aquela criatura ela não vai sair daquele mundo mental, mesmo desencarnado, dessa obsessão. Vai ficar pensando o que aconteceu e por que eu perdi. E ela também entra nessa reflexão da perda. Vai ficar próximo àquelas pessoas, ela vai ficar próxima à matéria porque ela ainda sente falta, porque ela tem necessidade daquilo. Então, nós também somos responsáveis por aqueles que partem. Let it go, né? Então, quando a gente consegue deixar aquela pessoa partir no sentido de deixar ela dentro do momento dela, espiritualmente, porque senão a gente também não vive o nosso aqui. Né? Então a Eu gente gosto de precisa... pensar, gosto muito de pensar, Rafa, naquela frase, né? Vende a mim, vós que estáis sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei. Então, Sim. normalmente, quando acontece isso, né, da gente perder um ente querido, eu gosto muito de pensar nessa frase, de olha, que alívio, né? Como Pois essa é. pessoa estava muitas vezes sofrendo aqui no nosso planeta, seja por uma doença, ou seja por qualquer outra aflição, né? Nós estamos o tempo todo passando por aflições no nosso planeta Terra. E gosto também de pensar, né, como está lá na lápide de Kardec, né, nós estamos aqui nascendo, renascendo e renovando, né, e de alguma forma a gente precisa passar também por essa transformação, né, e nós como espíritos, se não houver a destruição, a gente não vai se renovar,
né? Então é uma renovação constante. Se eu não desencarnar e encarnar de novo, eu não vou ter essa oportunidade de evolução. Então nós, quando estamos desencarnando, nós estamos voltando à nossa pátria espiritual, né? Aquilo que é a nossa real realidade. Aqui nós estamos só de passagem, né? Exatamente. Vamos para nossa morada verdadeira, né? Vamos para a casa do Pai. Aqui é Exato. só... Aqui, como lembra por várias oportunidades, o Evangelho é uma prisão. Tem uma passagem dessa também no Bem-aventurados Aflitos. Nós estamos numa prisão. Todos nós estamos presos e encarcerados. Se um de nós conseguimos a alforria e, por merecimento, nos libertamos dessa prisão, nós vamos querer trazer ela de volta para cá? É a mesma coisa quando a gente perde alguém, né? É que a gente ainda precisa não, precisa, acho que é a palavra certa, mas a gente ainda precisa sentir essa sensação da perda, da proximidade que a carne nos traz, e isso é muito comum. A gente está nesse processo de evolução e vai demorar ainda um pouco para essa questão dessa sublimação desses sentimentos. Não é do dia para a noite que nós simplesmente vamos entender isso e vamos deixar de sentir essa perda. Mas aos poucos, conforme a gente vai entendendo o valor das coisas, a gente vai desapegando, né? Vamos ficando mais desapegados e vamos ficando espiritualmente mais leves também. Exato. E eu não lembro onde eu li, mas provavelmente na codificação, em qual dos livros que eu li também a respeito disso, que conforme nós vamos evoluindo, né, em outros planetas mais evoluídos, nós não temos esse sofrimento com a perda, porque nós já temos essa consciência de que é simplesmente uma passagem, né, e que a pessoa está voltando para a pátria espiritual. Então nós ainda, estando no mundo de provas e expiações, estando muito apegado ainda às coisas materiais, nós sofremos. Mas que esses espíritos mais evoluídos conseguem enxergar isso como uma oportunidade. Olha só, essa pessoa voltando para a pátria espiritual e de alguma forma se livrando dessa matéria grosseira. Sim, e que a gente não pense assim, mas esse espírito está muito evoluído, estou muito longe disso, de forma alguma. Mesmo que nós estejamos longe disso, que a gente consiga trabalhar para que a gente chegue perto, o mais perto que a gente puder. Porque se a gente continuar falando, eu estou muito longe disso, meu amigo, nós vamos passar por essa situação várias vezes, nós vamos ter que suportar de qualquer jeito. E a justiça divina não falha, não. Exatamente. Rafa, tô olhando aqui no relógio, a gente tem 8 minutos, mas eu queria comentar com você e até trazer um pouco para a realidade das pessoas que estão passando agora essa questão da perda de entes queridos. O que de alguma forma a gente pode falar aqui para como lidar com essa perda e como que a gente pode de alguma forma orientar essas pessoas a passar de uma forma mais leve por esse momento? Você está dizendo a pessoa que perde ou a pessoa... A pessoa que perdeu. A pessoa que perdeu o ente querido. A pessoa que perdeu, ela tem que... Se ela tiver um pouco dessa consciência que a gente comentou durante a live toda, né? De que tudo isso é uma passagem, de que existe um outro plano onde aquela pessoa está, e de que ela pode estar numa situação talvez melhor do que a nossa, que a gente consiga, de coração, né, se soltar esses laços, desprender esses laços, por mais difícil que seja. E aí vamos para aquela regrinha lá, né, de pensar no tempo mesmo, só o tempo vai conseguir curar a dor da perda, mas que a gente consiga entender por que a gente tem essa perda, que a gente consiga compreender o porquê que a gente tem essa perda e que a gente aceite ela, principalmente. Então, essa receitinha do bolo aí que é amarrada com o fator tempo, que ela possa ser, que nós possamos trazer ela para dentro de nós, para que a gente, nos momentos de perda, consigamos não sofrer tanto, porque sofrer nós vamos. Muitas vezes a gente perde coisas inesperadas, né, e dificilmente a gente está preparado para isso. Como que eu vou reagir naquele momento? E isso mostra, inclusive, como nós vamos auxiliar aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que também possuem as suas perdas. E como espíritos mesmo, vamos sempre pensar que as coisas não acontecem por acaso. Se elas têm um motivo, que nós entendamos esse motivo, que é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso processo de evolução.
Eu tô lendo aqui o comentário da Angel, do Frequência Espiritual, ela colocou aqui, todos os nossos sofrimentos têm origem no apego. Seria mais fácil de pensar que nada nos pertence aqui. Aqui estamos, né? Uma condição Sim. passageira, que de alguma forma a gente deve voltar aí a essa pátria espiritual. E é Bom, legal a gente acho pensar, inclusive, que a gente, desde a era egípcia, que existe esse apego, né, dos faraós de colocar os bens junto com o corpo para passagem. Então, olha como essa cultura materialista em determinados povos, é claro, estou citando a egípcia, mas existem outros povos muito desapegados, mas como isso vem ao longo dos milênios, né, do homem. Então, talvez nós já estivemos junto com esse povo também. Então, a gente vem trazendo isso de muito tempo. É natural que nós ainda estejamos. É natural também que hoje, com outro conhecimento, nós entendamos por que a gente tem que desapegar. Mas a gente tem que entender por que as pessoas ainda sofrem, por que elas ainda sentem o luto e vivem esse momento. Não, como eu disse, não é o acaso, né? Eu gosto muito de, quando você falou do desapegar, né? Eu gosto muito de trabalhar essa questão do desapego material em vida, né? Para quando a gente, de alguma forma, desencarnar, a gente não esteja tão apegado a essas questões, né? Lógico que a gente vai ter o apego à família, né? Como você comentou, a gente vai sentir, né, essa separação, né? Querendo ou não, não só as pessoas que estão ficando, mas as pessoas que estão indo também sentem, né, essa separação, mas de alguma forma que isso seja mais atenuado, né, que a gente já comece a trabalhar isso de agora, para que no momento do Sim, desencarne isso seja mais tranquilo, até porque ter esse apego às coisas materiais dificulta também esse momento do desencarne, né? pois é. E só para finalizar, porque eu sei que o tempo está acabando, a minha mãe apareceu agora na live e ela está 1 ano e meio longe do filho. Então, assim, quantos pais também não têm os seus filhos que, por N motivos, resolvem sair de casa, vão morar em outro lugar, têm as suas decisões. E que não deixa de ser uma perda para o pai que acredita que aquele filho vai ter um momento que ele acredita que ser o bom para ele sair. Existem as experiências que aquelas criaturas precisam passar e o desapego, como a gente comentou, o que vai fazer justamente, vai ser o fiel da balança. Exato. O quanto aquela criatura foi criada para o mundo e não para mim, não para ficar embaixo da minha asa. Você sabe que essa questão do perder os filhos, né? Os filhos vão crescendo, vão saindo de casa, tem até um nome para isso, que chama Síndrome do Ninho Vazio, Sim, né? Que as é mães, verdade. as mães e os pais têm que, de Os alguma pais. forma, saber lidar com tudo isso, né? Porque um dia os filhos vão embora, né? Exato. E aí passa também por mais um luto, querendo ou não, é um luto também, né? Para Sim, conseguir se adaptar sim, a essa nova realidade. é isso mesmo. Ô, Rafa, queria agradecer a sua participação aqui com a gente e queria deixar aí uns minutinhos para você se despedir, deixar aí algum recado que você queira passar também para a gente, para quem está nos assistindo. Ah, imagina, eu que agradeço o convite. Adorei que você veio me chamar para fazer um bate-papo. Adorei o nosso bate-papo, foi muito gostoso. Fico muito feliz de ter participação de um monte de gente. Agradeço também a todos que se envolveram. Mandar um beijo aí para minha mãe que está escrevendo aí, não para de escrever. E É a Matilde? Beijo, é a Matilde. Matilde. E que vocês possam conhecer o nosso conteúdo, né, do Terceira Revelação, lá no YouTube, aqui no Instagram. Assim como a Monique também tem os seus evangelhos, né, o evangelho que eu faço é todo domingo à noite, então sintam-se à vontade, aqueles que dentro do horário favoreçam também. E é isso, o importante é a gente estar sempre dentro da doutrina, estudando, sempre aprendendo e sempre se transformando em alguém melhor. Muito bom. E eu vou aproveitar também para convidar um pessoal que veio aí do canal do Rafa também para conhecer o Convide. nosso trabalho, Muito né? bom. Reflexão, nós temos reflexão todo dia, 8 horas da manhã, viu, Rafa? Então, 8 horas da manhã todo dia, nós fazemos aí de segunda a sexta um estudo a respeito do livro Religião dos Espíritos, de Chico por Emmanuel, maravilhoso também. E a gente falou até essa semana, nós falamos a respeito do tema de perdas também. A gente falou sobre além túmulo, por Muito coincidência ou bom. não, né? A E espiritualidade a aqui nos casar. auxiliando também nos temas.
E foi bem, bem auspicioso, bem propício. Rafa, obrigada mais uma vez, gratidão por topar aqui, né, estar com a gente nessa live. Beijo grande e até a próxima. Espero que a gente faça mais trabalhos aí juntos. Valeu. Beijo, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.